Boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais um Imaging Research View. Sobre uma pergunta que cada vez é mais comum. O que esperar na imagem após 3 meses do Covid? É o máximo que eu achei de literatura. Esses acompanhamentos estão ficando cada vez mais frequentes, nós já estamos em agosto. Então, vamos ver o que a gente tem para a gente acompanhar. O primeiro estudo que teve um acompanhamento um pouco mais tardio foi esse. É um estudo que está publicado num desses preprints, mas que traz um dado interessante, pessoal. Ele traz um dado que após uma média de 64 dias do início dos sintomas, 47% dos pacientes tinham bandas subpleurais e só 40% tinha resolução completa, mostrando que 2/3 dos pacientes após 2 meses ainda têm alteração imagética. E que a gente tem que ter isso bem em mente quando vai fazer controle. Mas como não tinha função pulmonar, o estudo retrospectivo não publicado, isso ainda trazia uma insegurança importante. Esse estudo é um estudo numa revista que é uma revista de médio porte e que traz um acompanhamento um pouco mais acurado e agora sim com correlação com função pulmonar numa corte de sobreviventes de Covid em 3 meses de follow-up. Então, eles incluíram aqui 55 pacientes, maioria com processo moderado, né, entubados foram poucos, mas mostrando que pacientes, um número significativo, 1/3 tinha CT normal, e 2/3 ainda tinham tomografia alterada. Isso é importante, um pouco mais, quase 70%. Porque mesmo 3 meses após, a gente está entendendo que a tomografia alterada vai ser frequente. E uma tomografia alterada foi associada a anormalidades de teste de função pulmonar significativos. Né? 1/3 dos pacientes, pouco menos, quase que 30% dos pacientes, tiveram anormalidades funcionais. Claro que eles diminuíam a extensão dos achados, diminuíam o índice de consolidação para banda e vidro fosco, mas ainda se achava achados de imagem 3 meses após. Uma coisa interessante é que os pacientes nesse estudo que tiveram dedímero elevado tiveram uma queda no DLCO bem pronunciada, mostrando que dedímero é um marcador importante disso. E outro achado interessante é que mostra que provavelmente esses achados têm algum grau de correlação com pneumonia obstrutiva, pneumonia em organização. Por quê? O aumento do score imagético demonstrou uma redução do DLCO, mas demonstrou um aumento, uma correlação assim, aumentada com o volume pulmonar total, mostrando que tem um caráter obstrutivo com redução do VF1 conforme aumenta o score imagético. Então, esses pacientes tiveram alteração de teste de função pulmonar 3 meses após, com redução do DLCO em cerca de 1/3 dos pacientes e 2/3 dos pacientes ainda com achados imagéticos, sugerindo algum grau de sequela fibrosante leve, óbvio que leve na maioria desses estudos, nesse nicho de pacientes. O meu muito obrigado